Olá para todos vocês que estão nos assistindo em nosso canal no YouTube. Eu quero desejar que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida, no seu coração e em toda a sua casa. Eu tenho o privilégio de estar mais uma vez aqui, através do nosso canal, para poder transmitir uma palavra de vida, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e toda a sua casa. Queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra que se encontra no livro de Neemias. É o texto-chave que nós vamos estar usando, está no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Quero que você acompanhe esta leitura comigo. Está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Eu quero orar junto com você neste momento. Pai, obrigado por este momento tão especial e o privilégio que eu tenho de estar ministrando a Tua palavra nesta hora. Peço a sua ajuda, o seu auxílio, Espírito Santo, para que o Senhor possa usar a minha vida e os meus lábios para ministrar algo do Teu coração, para abençoar o coração de todos aqueles que estão me assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, baseado no texto e quando nós olhamos para o contexto aqui do livro de Neemias, nós conseguimos chegar a uma conclusão. O caos havia se instalado em Jerusalém. Os sinais dele eram visíveis por toda parte. Muros derribados, portas haviam sido queimadas totalmente pelo fogo, casas destruídas, palácios destruídos e o próprio templo do Senhor havia sido destruído também. Então era um verdadeiro caos tudo que estava acontecendo em Jerusalém. A palavra que eu vou estar ministrando hoje para você, ela tem como tema as 3 ações de Neemias. Este é o tema da palavra de hoje, as 3 ações de Neemias. Essas 3 ações de Neemias, das quais eu vou estar compartilhando com você a partir de agora, preste bem atenção nisso aqui que é muito importante este detalhe. Essas 3 ações dele, elas nos são reveladas, elas nos são manifestas somente a partir do momento em que Neemias conseguiu desprender o seu coração do palácio onde ele estava e a partir do momento que ele decidiu ir para Jerusalém. Foi a partir deste momento que essas 3 ações elas se tornaram manifestas. Por quê? Por que eu estou lhe falando isso? Porque no palácio onde Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes, não havia necessidade nenhuma de tais ações. Ele não precisava tomar aquelas atitudes que ele tomou. Até porque ele estava deitado em berço esplêndido. Ele estava de boa lá, não precisava se importar, se preocupar com nada. Este era o quadro no qual ele vivia e as ações que ele passou a manifestar a partir do momento em que ele recebeu a mensagem através de seu irmão Anani e quando ele decidiu se desprender do palácio e focar a sua visão, o seu coração em Jerusalém. E a partir daí é que nós vemos a coisa tomando outro rumo. Por quê? Porque Jerusalém era o grande desafio do Senhor para Neemias. Lá em Jerusalém estava instalado o caos, a miséria, a destruição. Lá em Jerusalém estavam os inimigos de Jerusalém e aqueles que eram também, eles eram inimigos de todo aquele que quisesse buscar o bem de Jerusalém. Então eu considero que lá
era realmente o lugar do grande desafio do Senhor para Neemias. Era exatamente naquele lugar. Eu tenho certeza que antes do coronavírus, que antes do Covid-19, que antes do H1N1, literalmente muitos de nós não víamos necessidade e nem nos sentíamos desafiados a tomarmos algumas atitudes enérgicas, até radicais. Porque aparentemente estava tudo bem, a coisa estava caminhando de boa, a coisa estava fluindo muito bem, então não havia necessidade e nem tampouco aquilo vinha para nós da parte do Senhor como um grande desafio para nos levar a tomar algumas decisões, a ter algumas atitudes, algumas ações enérgicas. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo, ele quer usar a experiência, as ações de Neemias para nos desafiar diante do que nós estamos vivendo. Eu creio que ele quer fazer isso. Por isso eu preciso da sua atenção por alguns minutos para eu compartilhar com você, porque é necessário que a gente entenda, é preciso que a gente entenda quais foram as 3 ações de Neemias diante de tudo que ele enfrentou em Jerusalém. Porque o Espírito Santo ele quer nos ensinar algo muito especial, muito importante a respeito disso. A primeira ação de Neemias diante de tudo que ele enfrentou em Jerusalém, qual foi? Foi a ação de orar. Esta foi a primeira ação. Quando você para meditar no livro de Neemias, você vai observar que no decorrer de todo o livro, você vai ver Neemias orando. Eu posso declarar, baseado nos relatos dele, que Neemias era um homem de oração. Que Neemias era um homem que dava importância para a oração, para a comunhão, para o seu relacionamento com Deus. Isso é muito claro quando você olha para o livro de Neemias. É isso que você consegue perceber, porque o livro, ele nos apresenta a vida de oração que Neemias tinha. E através do próprio livro, nós chegamos, por esta ação de Neemias, a primeira ação que foi a de orar, nós chegamos a uma conclusão. O quanto Neemias cria em Deus e o quanto ele dependia de Deus. Porque em todo o tempo que ele passou em Jerusalém e até antes, você vê Neemias, dando importância para a oração, dando importância para a comunhão com Deus, para o relacionamento dele com Deus. A situação difícil não foi um impedimento para Neemias continuar orando, continuar tendo comunhão com Deus. Um dos grandes problemas que nós às vezes enfrentamos é que quando está tudo bem, está maravilha, nossa comunhão com Deus está linda, mas quando surge a situação, a primeira coisa parece que afeta é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Neemias, ele nos ensina que, independente das circunstâncias, nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus ele seja comprometido. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você poderia me perguntar, pastor, qual foi o principal foco da oração de Neemias? Qual foi, onde ele depositou mais da sua energia em oração? O que ele focou principalmente? Preste atenção nisso aqui, muito, muito precioso. A maior e mais intensa oração que Neemias fez se encontra no capítulo de número 1, principalmente nos versículos de 4 a 7. Me acompanhe, diz assim a leitura. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meus pais e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, aqui nós vemos aonde Neemias foi a sua maior oração, eu digo de tempo, de duração, e a mais intensa oração dele aqui. Porque ele orou com tanta intensidade, ele colocou o seu coração nisto aqui, ele está se derramando diante do Senhor. Porque ele reconhecia que tudo o que estava acontecendo com Jerusalém era consequência dos seus pecados. O Senhor havia advertido muitas vezes os filhos de Israel, Jerusalém, através dos seus profetas, que eles mesmos testemunham que pelas madrugadas, o Senhor testemunhando contra eles que pelas madrugadas o Senhor enviou os seus profetas, os exortando, os alertando, para que eles colocassem termos nos seus pecados. Porém, infelizmente, eles não deram ouvidos. Apedrejaram, mataram, expulsaram os profetas, não deram crédito. E aí então, pecaram ou continuaram pecando e vieram então as consequências de todos esses pecados que eles haviam cometido contra o Senhor. Por esta razão, a oração de Neemias foi uma oração de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de rendição diante do Senhor. Porque eu entendo, queridos, que Neemias ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo. De tudo que estava acontecendo. E às vezes a nossa tendência, como eu estava ouvindo uma palavra esses dias, a nossa tendência às vezes é de colocar toda a culpa no diabo. Foi o diabo quem fez isso. O diabo que é o culpado e começa a amarrar, começa a repreender, começa a expulsar. Mas aqui, o diabo não está envolvido nisso aqui. Foi consequência dos próprios pecados deles. O caos se instalou por causa dos pecados deles. E eu quero chamar a sua atenção, porque no capítulo 1 de Neemias, versículo 1, e no capítulo 2, versículo 1, está escrito o seguinte, no capítulo 1, versículo 1 está escrito que foi no mês de Quisleu que Anani, irmão de Neemias, foi até ele com esta mensagem, com este relatório a respeito de Jerusalém. E no capítulo 2, versículo 1 está escrito que foi no mês de Nissan que Neemias compareceu diante do rei Artaxerxes. O senhor quer dizer o que com isso, pastor? Eu quero dizer que se você for ver pelo calendário judaico, passaram-se cerca de 3 a 4 meses que Neemias recebeu a notícia e até o dia que ele compareceu diante do rei. O que Neemias estava fazendo nesse período de 3 a 4 meses? Os primeiros versículos, versículo 4 diz que quando ele ouviu aquelas palavras, recebeu aquelas palavras, ele se assentou, ele começou a se humilhar, ele começou a orar. Queridos, Neemias passou cerca de 3 a 4 meses de muita humilhação, de muito quebrantamento, de muito derramar, de confissão, de rendição diante do Senhor. Porque eu creio que Neemias entendia que o que consegue atrair e agradar a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Isto Deus não despreza. Deus recebe para si esse coração. E essa pessoa pode se tornar pela sua humilhação, porque Neemias ele está dizendo, ele está, se incluindo em tudo que aconteceu. Ele está dizendo os filhos de Israel, mas ele está dizendo nós temos pecado contra o Senhor. Ele está dizendo eu e a casa de meus pais, nós pecamos contra o Senhor. E ele está pedindo perdão, ele está reconhecendo e ele diz que ele fez isso dia e noite. Dia e noite
É isso que ele fala para o Senhor. Atentas, Senhor, abre os teus ouvidos e os teus olhos para a oração que o teu servo faz na tua presença dia e noite. Isto aqui é um testemunho dele para você perceber a intensidade do coração dele, quando ele está derramando a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Pastor, por quanto tempo o Senhor vai permitir a ação do coronavírus, a ação do H1N1, a ação do Covid-19? Por quanto tempo? Eu creio que não deve ser essa nem a minha nem a sua pergunta. A pergunta no momento deve ser: como eu e você vamos proceder diante do Senhor em meio a essa situação? Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a nossa ação, atitude diante de tudo que está acontecendo? Essa que deve ser a nossa pergunta. Eu quero que você me acompanhe em um dos textos mais conhecidos da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu quero ler a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 14. Está escrito assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Preste bem atenção, ele está dizendo se eu, não é se o diabo, é Deus falando se eu fizer isto. O versículo de número 14, o próprio Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está mostrando aqui que se trata de uma responsabilidade pessoal e do seu próprio povo. Ele fala que ele tem um povo e esse povo se chama pelo nome dele. E se esse povo tomar a iniciativa para fazer isto, para se humilhar, para orar, para o buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir. Ele vai perdoar os pecados e ele vai sarar a nossa terra. Que a sua e a minha intercessão em favor desta terra seja de arrependimento, de confissão de pecados, de humilhação, de rendição. Por que, pastor? Porque nós temos pecado contra o Senhor. Porque temos blasfemado contra o Senhor. Porque temos usado o nome dele em vão. Porque temos feito tantas coisas que têm desagradado ao Senhor. Eu falo de um modo geral, eu falo como nação brasileira. Eu falo pelo nosso estado do Maranhão, eu falo pela nossa capital, São Luís. Nós temos pecado contra o Senhor. E o conselho que Tiago nos dá é muito parecido com o que está aqui no livro das Crônicas. No capítulo 4 de Tiago, do versículo 7 até o 10, está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Me ouça o que eu quero lhe falar aqui. Neemias alcançou o coração de Deus orando com o seu coração. A segunda ação
de Neemias foi a ação de se proteger. É isso mesmo que você está ouvindo. Primeira ação dele foi a ação de orar. De orar, sabe, de derramar o seu coração, de interceder, de estar apresentando a sua vida, de estar apresentando, sabe, Jerusalém, todos apresentar diante do Senhor. Ele estava apresentando todo diante do Senhor, ele estava colocando a sua própria vida, diariamente ele estava tendo a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. Mas a segunda ação que ele praticou foi a ação de se proteger. Olha o que está escrito na Bíblia, no próprio livro de Neemias. Eu quero começar pelo capítulo 4, versículos de 7 a 9. De 7 a 9 está escrito assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O texto nos deixa muito claro, Neemias está orando a Deus, Neemias está se humilhando diante de Deus, Neemias está tendo comunhão com Deus, relacionamento, está saudável. A vida dele em Deus, com Deus, está super saudável. Porém, a segunda ação dele foi uma ação de se proteger. Por que se proteger, pastor? Porque ele entendeu que o inimigo era real. Ele entendeu que o que estava acontecendo era uma realidade. E aquilo era a parte dele. A vigilância, o cuidado pertencia a ele. Ele precisava se cuidar, ele precisava se proteger. E é exatamente isso que ele faz. Porque ele não está só. Deus confiou várias pessoas debaixo do cuidado dele, do pastoreamento dele. Então ele está tendo este zelo aqui em colocar guardas, em se proteger e proteger aqueles que estão com ele. Os outros versículos nos deixam muito claro sobre isso. Eu quero ler ainda no capítulo 4, os versículos de número 16 e 17, que dizem assim: Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, com cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Segurando a arma, se protegendo, se resguardando, se guardando. Vamos mais em frente. Capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Queridos, agora ele está transferindo também essa responsabilidade para as famílias. Pare para você pensar, eu, minha esposa e meu filho. Elcio, você, sua esposa e seu filho, vocês vão ficar nesta parte aqui do muro que está vulnerável, que não está totalmente concluído. Vocês vão proteger. Vocês vão impedir a entrada do inimigo, vocês vão se guardar, vocês vão proteger a família de vocês. Vocês, fechando isto aqui, vocês vão estar impedindo que o inimigo entre em Jerusalém e impedindo que ele alcance vocês também. Então a família toda está junto aqui. E para eu fechar este ponto aqui muito importante, algo muito importante, preste atenção. No capítulo 3, quando nós voltamos para o capítulo 3, o que nós observamos na leitura do capítulo 3? Que todos começaram a agir responsavelmente.
Todos começaram a agir com muita responsabilidade, porque nós vemos cada um começando a levantar o muro na frente de sua própria casa. E você sabe por onde começou isso? Começou pelos sacerdotes. Os sacerdotes, os governadores, os magistrados, começou por eles, cada um agindo de uma forma responsável. Começou a se proteger, começou a proteger a sua própria casa. Queridos, para muitos crentes espirituais, Neemias aqui neste ponto é como se ele estivesse sendo carnal, incrédulo, alguém que não estava confiando em Deus, alguém que parece que mudou da água para o vinho. Antes há um relato sobre ele, do homem de Deus, homem de oração, se humilhando, dependendo de Deus, e agora está ele aqui, pegando espada, lanço, escudo, arco. Essa é a ideia que a gente tem se nós não atentarmos para aquilo que Deus estava conduzindo Neemias a fazer, a ser, naquele momento em que era necessário. Para muitos, Neemias, ele pode parecer ser tudo isso que talvez nós estamos imaginando que ele é, e talvez até muito mais. Mas me ouça, para Salomão, para o rei Salomão, você sabe quem Neemias era? Para o rei Salomão, Neemias era um prudente, cauteloso, prevenido, atento, cuidadoso, sensato, ajuizado. É isso que Salomão, essa é a visão que Salomão tinha a respeito de Neemias. Pastor, por que o senhor fala assim? Porque em Provérbios, no capítulo 27, versículo 12, está escrito: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente, ele vê o mal, ele consegue ver, há um discernimento. E por que é fácil discernir? Porque ele está tendo comunhão com Deus. Porque o relacionamento dele com Deus está saudável. E por estar saudável, ele consegue ter discernimento, ele consegue ver o mal e ele se esconde. Agora o tolo, o insensato, ele acaba tendo essa atitude e ele acaba se tornando uma presa fácil. Preste atenção nisso aqui. Se proteger quando necessário não é sinal de fraqueza ou falta de fé. É sinal de grande prudência. A terceira ação de Neemias foi a ação de trabalhar. Sim, a ação de trabalhar. Vamos só voltar um pouquinho, recapitular. A primeira ação dele foi a ação de orar. A segunda ação foi a de se proteger. E a terceira ação foi a ação de trabalhar. Eu quero ler com você. No capítulo de número 2, os versículos 17 e 18, dizem assim: então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Queridos, o que Neemias nos ensina aqui? Neemias nos ensina que, diante dos tempos difíceis, nós não devemos parar de trabalhar para Jesus. Nós não devemos nos dar o luxo de parar, de deixar as armas da nossa milícia, as armas que o Senhor tem nos dado para usarmos na sua obra de lado. Só porque estamos vivendo tempos difíceis, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque a seara, ela continua sendo grande. A seara está até muito maior. E o Senhor da seara continua contando com os seus trabalhadores. Ele continua contando comigo e com você. Por isso nós não podemos parar.
Aí você poderia me perguntar, pastor, como é que eu posso continuar trabalhando para Jesus? Como é que eu vou trabalhar para Jesus se eu não posso sair de casa? Pastor, eu não posso nem ir para a igreja, para culto. Pastor, eu não posso ir para a minha célula. Eu não posso ir e fazer a reunião da minha célula. Eu não posso sair para visitar. Eu não posso sair para evangelizar. Pastor, eu não posso sair para discipular. Eu não posso sair para pastorear ninguém. Como? Como que eu posso continuar trabalhando para Jesus estando nesta situação? Aqui é que está a bênção que eu quero compartilhar com você. Se você não pode sair nestes dias, neste momento de sua casa, então é hora de você usar as ferramentas que o Senhor tem confiado em suas mãos para você continuar trabalhando para Ele, mesmo estando na sua casa. Pastor, quais são essas ferramentas? Vamos lá? Quais são as ferramentas que nós temos? WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Messenger, ligação direta. Sim, são armas que o Senhor tem nos dado. E se nós não atentarmos para isso, o inimigo vai colocar um monte de entretenimento na nossa frente. Netflix, um monte de joguinhos, um monte de coisas que vão, consumir o nosso tempo. E nós vamos ficar ociosos dentro da nossa casa e parar de trabalhar para Jesus. Ele não quer que isso aconteça. Aí de repente você pode dizer, pastor, eu não tenho acesso à internet. Eu não tenho acesso, o meu celular não tem internet, eu não tenho Facebook, não tenho Messenger, não tenho WhatsApp. Como eu posso trabalhar para Jesus? Eu vou lhe dar mais outras ideias aqui. Você pode trabalhar para Jesus escrevendo cartas à mão. Cartas, pastor? Sim, escrevendo cartas. Você já parou para pensar com relação aos nossos profissionais de saúde? Que estão saindo de suas casas, que estão expondo suas vidas, sua própria saúde. Eu quero lhes dizer que eles têm famílias também. Eu quero lhes dizer que eles estão preocupados com tudo que está acontecendo. Eles estão dobrando a carga horária de serviço. Nós podemos escrever cartas para eles, os encorajando, agradecendo pelo trabalho que eles estão fazendo, porque eles estão se doando para que os nossos tenham saúde, para que os nossos permaneçam vivos entre nós. Nós podemos sim fazer isso. Nós podemos escrever cartas para os garis. Sim, aqueles que estão na rua, que continuam trabalhando, fazendo a coleta dos lixos, não somente durante o dia, mas durante a noite também. Nós podemos fazer algo neste tempo difícil. Então não diga mais que você não pode trabalhar para Jesus. Você pode sim, eu posso sim trabalhar para Jesus, porque está diante de nós as oportunidades. O Senhor tem colocado diante de nós tantas oportunidades para nós fazermos. Eu quero ler com você o que está no capítulo 6 de Neemias, versículos de 1 a 4. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O que ele disse? Eu não poderei descer e ter com vocês, porque se eu descer e for ter com vocês, a obra vai parar. E ele estava tão focado, tão determinado. Os dias eram difíceis, os inimigos eram reais, mas ele estava orando, ele estava se protegendo, mas ele sabia que ele precisava continuar trabalhando para o Senhor, porque Deus havia colocado algo no coração dele para fazer. E ele estava determinado a fazer a todo custo. Diante da oposição, da adversidade,
Neemias é como se ele estivesse dizendo: eu não posso parar, eu não vou parar, eu vou continuar trabalhando. Em Atos, no capítulo de número 12, nós vemos algo muito precioso. Eu estou me referindo aos primeiros versículos do capítulo 12. Os primeiros versículos nos falam que Tiago havia sido morto à espada por ordem de Herodes e Pedro estava encarcerado também por ordem do mesmo Herodes. O que a Bíblia nos mostra? Que Pedro, ele tirou o seu cinto, ele tira a sua capa, ele tira as suas sandálias dos pés, ou ele tirou, ou então tiraram, porque diz a Bíblia que ele estava algemado. E ele tira tudo, e então ele está dormindo. Ele está dormindo como quem, sabe, eu vou esperar porque amanhã vou ser apresentado às autoridades, serei julgado e provavelmente vão me matar, como mataram Tiago. Porém, durante a noite, o Senhor enviou um anjo lá. Aquele anjo entrou na prisão, entrou na cela onde Pedro estava e diz a Bíblia que ele tocou em Pedro, o despertou. E quando ele toca em Pedro, a Bíblia diz que aquelas algemas, aqueles grilhões caem. E o anjo diz para Pedro: te cinge, põe sandália nos teus pés, pega a tua capa e segue-me. O que nós aprendemos com isso? É como se aquele anjo estivesse dizendo da parte do Senhor para Pedro: Herodes determinou tirar a tua vida, mas eu quero te dizer que o meu propósito para contigo ainda não parou. Eu ainda tenho mais coisas para ti. Você ainda tem muito o que fazer em meu favor, em favor da minha obra na terra. Coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, põe a tua capa e me segue. Vamos continuar trabalhando porque ainda tem muita coisa para ser feita. Queridos, o que nós aprendemos com isso? O que o Senhor quer nos falar, quer falar para mim e para você? Não pare. Não é tempo de parar. É tempo de continuar trabalhando, porque há muito para ser feito em São Luís, no Maranhão, no Brasil e entre as nações. Deus está contando comigo, Deus está contando com você. E eu quero encerrar esta palavra nesta noite, dizendo para você algo muito especial. Preste bem atenção. Não somente aprendemos com as 3 ações de Neemias, como também nós somos desafiados a praticá-las nestes momentos difíceis em que estamos vivendo. Neemias, ele orava como se tudo dependesse de Deus. E ele se protegia e trabalhava como se tudo dependesse dele. Vou repetir. Neemias orava como se tudo dependesse de Deus. E ele se protegia e trabalhava como se tudo dependesse dele. Eu quero orar com você neste momento. Você pode, por favor, aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero lhe pedir, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo neste momento. Senhor, eu quero no nome de Jesus te agradecer por todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de orar junto comigo neste momento. Senhor, as 3 ações de Neemias, elas nos ensinam muito de como nós devemos proceder em momentos difíceis, momentos como este que nós estamos vivendo, estes momentos que nós estamos vivendo. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor nos ajude a continuar, Senhor, praticando a oração, a continuar orando, dependendo do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, um relacionamento saudável com o Senhor, mas entendendo, Senhor, que nós podemos quebrantar o nosso coração, nos humilhar, nos arrepender por nós, pelos nossos, pela nossa nação, pela nossa cidade, o nosso estado. Senhor, nos ajude também a praticar a ação da proteção, de se proteger. Nos ajude que sejamos prudentes nesta hora e fazer aquilo que temos sido recomendados, aconselhados a fazer, porque isso é para o nosso próprio bem, é para o bem da nossa própria família e daqueles que o Senhor tem nos confiado. E também eu lhe peço que o Senhor nos ajude a continuarmos
indo em frente, trabalhando com sabedoria, com graça, porque nós não podemos parar, porque a seara continua grande, o Senhor continua contando conosco e eu sei que nós podemos continuar trabalhando para o Senhor, usando as armas, usando os dons e os talentos que o Senhor tem nos confiado. E que isto seja para o louvor de sua glória, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer mais um momento especial com vocês. Você que está me assistindo, que talvez nunca fez uma decisão de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, de o receber na sua vida. E talvez você por alguma razão se afastou, se desviou dos caminhos dele e sente a necessidade de voltar. Eu quero lhe sugerir uma oração nesta noite. Ore comigo, repita as minhas palavras e creia que o Senhor vai atendê-las nesta hora. Ore assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe os meus pecados e me purifique com o seu sangue. E que a partir deste momento eu comece a viver a vida que o Senhor planejou para mim. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você creia de todo o coração que a sua oração foi ouvida e que Jesus, ele passou a morar dentro do seu coração, da sua vida, como ele prometeu na sua própria palavra. Glória a Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, como eu posso ter acesso a vocês? Como eu posso me comunicar com vocês? Se você for observar, bem no rodapé aí, do nosso vídeo, do nosso canal, você pode ver como você pode se conectar conosco. É através do próprio canal no YouTube, através do WhatsApp, através do nosso e-mail. Tem várias formas de você entrar em contato conosco. E eu quero lhe dar minha palavra, que na medida em que você entrar em contato conosco, nós vamos estar retornando, porque nós queremos nos conectar com você e nós queremos que você se sinta muito bem-vindo para fazer parte da família da paz. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós só temos aqui agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a equipe da mídia que tem nos apoiado e feito um trabalho maravilhoso, agradecer ao nosso Ministério de Louvor e Adoração que tem realmente feito algo muito precioso, né? O nosso pessoal, né, de iluminação, todos que têm trabalhado, os nossos pastores que têm nos apoiado, nós só temos aqui agradecer muito. E você que tem nos dado o privilégio de estar entrando no seu lar, na sua casa, para estar levando uma palavra do Senhor, para estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.